Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro, Atmosfera. 29 de dezembro de 1984. John Godwin chega ao Centro Espacial Lyndon B. Johnson bem antes das 9, e Houston já está úmida e abafada. Ela sente o suor brotando na testa enquanto anda pelas instalações até o prédio do controle de missão. John sabe que é o calor, mas também sabe que não é só isso. Seu trabalho de hoje é um de seus favoritos como astronauta. Ela é Capcom da equipe de voo Orion da missão STS, LR-9, a terceira do ônibus espacial Navigator. A função de Capcom, a única pessoa do controle de missão que conversa diretamente com a tripulação do ônibus espacial. É uma das muitas que os astronautas cumprem quando não estão em missão. Isso é algo que John precisa explicar muitas vezes nas poucas festas a que concorda em ir. Os astronautas recebem treinamento para viajar ao espaço, verdade. Mas também ajudam a projetar as ferramentas e os experimentos, testar as comidas que serão levadas, preparar o ônibus espacial, explicar a estudantes o que a NASA faz, pedir ao governo verba para viagens espaciais, atender a imprensa e muito mais. É uma lista longa e exaustiva. Ser astronauta não é só estar em órbita. É também participar da equipe responsável por levar a tripulação até lá. Além disso, John já tinha ido para o espaço. Na mesinha de cabeceira do seu quarto ficava o inexplicável talismã que todo astronauta deseja, o broche de ouro, a prova de que ela esteve entre os seletos seres humanos que saíram do planeta. Tinha visto o brilho espetacular dos 7 oceanos a mais de 300 mil metros de altitude. Cerúleo? Cobalto? Ultramarino? Não havia uma cor que fosse vívida o bastante para descrever o que viu. 99,9% da humanidade nunca veria esse azul. E ela viu, mas agora estava de volta com os 2 pés no chão, e tinha um trabalho a fazer. Portanto, quando entra no prédio do controle de missão naquela manhã com um café preto na mão, John está tranquila. Não está ansiosa, nem apavorada, nem com o coração partido. Tudo isso só vai acontecer mais tarde. John entra na sala do controle de missão atravessando o teatro de observação. Observa por um tempo enquanto a equipe do último turno prepara 2 especialistas de missão para sua caminhada espacial. Seu chefe, o diretor de voo da equipe Orion, Jack Katowski, já estava lá, recebendo as informações relevantes do diretor de voo anterior. Jack tinha um corte de cabelo militar, que estava ficando grisalho nas têmporas, e uma reputação de ser especialmente estoico dentro de uma organização conhecida por seu estoicismo. Ainda assim, sempre deu toda assistência a John em sua função de Capcom. E eles formam um bom time. John se orgulha disso de saber trabalhar em grupo. Até porque a tripulação da missão STS, LR-9, é composta quase totalmente de astronautas de sua turma de recém-ingressos. O comandante Steve Hagen tinha sido um dos instrutores deles, mas o restante da equipe, o piloto Hank Redmond e os especialistas de missão John Griffin, Lyda Danis e Vanessa Ford, era formado pelas pessoas que chegaram ali junto com John, e com quem ela treinou e aprendeu seu ofício. Eles são mais que amigos. Alguns são sua família, e é em parte devido às relações complicadas que tem com cada um deles que John se transformou na Capcom perfeita para o que precisam hoje, embora ela também seja a última pessoa que deveria realizar esse trabalho. A missão do ônibus espacial é fazer o lançamento do Arch-6, um satélite de observação da Marinha Americana. Ontem, porém, no segundo dia de voo, enquanto a tripulação se preparava para pôr o Arch-6 em funcionamento, as travas que prendiam a carga não se abriram. Naquela manhã, eles estavam preparando Vanessa Ford e John Griffin para sair da nave, ir até o compartimento de carga e liberar as travas manualmente. John se junta à equipe no centro de controle de voo. Faz um aceno de bom dia para Ray Stone, o cirurgião de voo, e um cumprimento de cabeça para Greg Ullman, do EECOM, gerenciamento de componentes elétricos, ambientais e de consumo. O Capcom anterior, Isaac Williams, a recebe e informa os dados de telemetria e cronometragem. Ford e Griff já estão com seus trajes espaciais. O procedimento de pré-respiração termina em 6 minutos. Isaac vai embora, e John assume seu lugar no console. Jack se conecta ao circuito de comunicação do controle de missão. Assim como John, Ray,
Greg e o resto da equipe de voo Orion, composta de 20 membros, cada qual com sua estação de trabalho dentro da sala e uma equipe de apoio em outros locais do centro espacial. Ford e Griff completam o procedimento de pré-respiração e entram na câmara de descompressão, esperando a despressurização ser concluída para que possam funcionar autonomamente no espaço. O deck de voo e o deck intermediário, onde os astronautas vivem e trabalham no ônibus espacial, são pressurizados para simular a atmosfera na superfície da Terra. Mas o compartimento de carga, onde os satélites são transportados até o lançamento, não fica exposto ao vácuo do espaço. Isso significa que se Ford e Griff saíssem sem o traje espacial, todo o oxigênio de seus pulmões e de sua corrente sanguínea seria sugado imediatamente, fazendo-os perder a consciência em 15 segundos. Eles morreriam em menos de 2 minutos. O corpo humano, por mais inteligente que seja, é composto de acordo com as necessidades impostas pela atmosfera da Terra. Seria muito fácil afirmar que os humanos não estão equipados para a vida no espaço. Seja o que for que moldou nossa espécie, não foi para isso. Mas John prefere pensar que é o contrário. A inteligência e curiosidade humana, nossa persistência e resiliência, nossa capacidade de planejamento de longo prazo e nossa tendência à colaboração trouxeram a humanidade até aqui. Para John, não estamos mal equipados coisa nenhuma. Somos exatamente quem deveria estar lá. Somos a única forma de vida inteligente conhecida na nossa galáxia que se tornou consciente do universo e trabalha para entendê-lo. Somos tão determinados a aprender o que está fora do nosso alcance que demos um jeito de lançar um foguete para fora da atmosfera. Uma habilidade extraordinária que parece atrair todo tipo de maluco, mas quem sabe executá-la de verdade são pessoas como ela. Neds. A exploração espacial exige preparação em vez de impulsividade, tranquilidade em vez de ousadia. Para um trabalho tão arriscado pode ser bem entediante e rotineiro. Todos os riscos são avaliados de forma minuciosa, nada é improvisado. Não existem aventureiros aqui. É assim que a NASA mantém todo mundo em segurança, com cenários previsíveis e preparo para qualquer situação. Quando a câmara de compressão finaliza o processo de despressurização, Jack dá o ok para John, que aciona o circuito de comunicação do ônibus espacial. C-P e agora John está atento à própria respiração, a seus batimentos cardíacos. Não porque esteja com medo do que a missão implica, ainda não há nenhuma razão lógica para qualquer temor, mas porque fica nervosa toda vez que fala com Vanessa Ford. Navigador, aqui é Houston, diz John. Houston, estamos na escuta, responde Steve Hagen. Hank Edmond entra na conversa com seu sotaque texano carregado. Dia, Godwin. Ótimo dia o de hoje, comenta Lydia Danes. É mesmo, concorda John. Temos muito a fazer, por isso é um prazer anunciar a vocês, Griff e Ford, que estão liberados para a caminhada espacial. Entendido, responde Ford. Certo, entendido, Godwin, diz Griff. Que bom ouvir você. Esses são os últimos 45 minutos antes. Vanessa Ford estava com sensores biomédicos fazia horas. Os dispositivos enviam seus sinais vitais para o cirurgião de voo, que monitora cada respiração sua. Mas, mesmo antes de os eletrodos serem dispostos em seu corpo todo, Vanessa sabia que sempre tem alguém em solo que a acompanhava. O controle de missão sabe tudo o que acontece no ônibus espacial, cada temperatura, cada coordenada, o status de cada botão de acionamento. Para onde quer que Vanessa olhe, lá está Houston, ouvindo e detectando tudo ao seu redor. Ninguém mais na tripulação parece tão incomodado com isso quanto ela. Saber que todos podem ver sua frequência cardíaca, e ver como seu corpo reage toda vez que Houston fala com a nave, a faz se sentir extremamente exposta. Fico contente de ouvir sua voz também, Griff, responde John. É bom poder começar o dia assim. Ela consegue até ouvir o sorriso de John, na maneira como a cadência de sua voz se altera. Vanessa leva a mão enluvada à escotilha na câmara de descompressão que dá acesso ao compartimento de carga. Ela sente uma vibração no peito. Com as portas do compartimento já abertas, aquela é a última barreira entre ela e o espaço. Não existe coleta de dados na escotilha da câmara de descompressão. É uma das poucas coisas no ônibus espacial que não envia um sinal próprio. Isso significa que cabe a um deles notificar Houston de que estão prestes a abri-la. Vanessa olha para Griff contente por fazer isso junto com ele. Sempre gostou de Griff, e não só por serem ambos da Nova Inglaterra, embora isso ajude. Houston, estamos abrindo a câmara de descompressão, avisa Griff. Vanessa começa a abrir a escotilha, tentando manter os batimentos estáveis. Vem trabalhando há 5 anos para esse momento, com o qual sonhou durante boa parte da vida. O espaço. Ela e Griff respiram fundo quando olham pela escotilha. Já tinham visto pela janela, mas nada é capaz de preparar uma pessoa para a visão daquele momento. A mente de Vanessa silencia.
fora as luzes brilhantes da nave, o resto é só escuridão. Não existe horizonte, apenas a borda da Navigator e depois um nada com as cores brilhantes da Terra à distância. Uau, comenta Vanessa. Ela olha para Griff, que também está perdido naquela vista. Ela se solta da nave e passa pela escotilha, pronta para dar seu primeiro passo no espaço. Sente as pernas firmes enquanto as move no vazio. Seus olhos se arregalam diante da intensidade daquele momento, um vazio diferente de tudo o que já tinha visto. Vanessa olha para além das portas do compartimento de carga para ver a Terra à distância. Filamentos de nuvens atravessam os desertos do norte da África. Por um momento, Vanessa para e observa o Oceano Índico. Ela sempre adorou ficar acima das nuvens, mas estar assim tão longe a deixa sem fôlego. Meu Deus, diz Griff. Vanessa se volta para ele. Ambos estão devidamente atados à nave, e Griff se afasta. Ela vai atrás, na direção da carga. Apesar da vista espetacular, o verdadeiro motivo para Vanessa estar ali é a determinação de PC Cedilha a arrumar um maquinário 350 quilômetros acima da atmosfera da Terra. Eles chegam à carga e assumem suas posições. São 4 travas, 2 de cada lado do satélite. Sem pressa, Ford diz Griff. Vou ficar muito chateado se a gente bater o recorde de caminhada espacial mais curta de todos os tempos. Não tem muito o que enrolar aqui, ela responde. É só soltar algumas travas. Mas tudo bem. Usando uma chave catraca, Vanessa abre uma das travas do seu lado, depois passa para a outra. Missão cumprida. Ela espera até Griff soltar sua segunda também. Quando ele termina, pouco tempo depois, solta um suspiro. Houston, as travas estão soltas, em boa parte graças à eficiência e ao brilhantismo de Vanessa Ford. Entendido, Navigator. Bom trabalho, diz John. E então, depois de alguns momentos, Navigator, esses trajes ainda estão equipados para mais horas de uso, então é melhor vocês ficarem na câmara de descompressão durante o lançamento do satélite, para o caso de ser necessária uma intervenção sua. Ah, diz Griff. Quanta gentileza sua. Pois é, você tem um lugar no nosso coração, responde John. Eu digo mesmo, Houston, complementa ele. Entendido. Ford e eu vamos ficar na câmara de descompressão. Eles flutuam de volta. Griff deixa Vanessa entrar primeiro e se junta a ela. É ele quem vai fechar a escotilha, mas então para e olha para Vanessa, arqueando as sobrancelhas. O protocolo manda que a escotilha seja fechada, mas se eles a deixarem aberta, vão poder acompanhar o lançamento do satélite. Vanessa não quer mentir para Houston. Mesmo assim, um sorrisinho surge em seus lábios. Griff sorri e tira a mão da escotilha, que continua aberta. Houston, estamos na câmara de descompressão, comunica ele. Ambos se viram para a escotilha, observando a mesa inclinável se erguer para liberar o satélite. Houston, estamos satisfeitos com o ângulo de inclinação do satélite, Vanessa ouve Steve dizer. Ela pensa na noite anterior à missão, quando estavam em quarentena em Cabo Canaveral. Steve passou 1 hora no telefone com Helene, o que irritou Hank, que queria ligar para a dona. Mas Steve não desligava, continuou encostado no balcão da cozinha, fazendo piadinhas com a esposa, ruguinhas se formando ao redor dos olhos azuis quando ria. Vanessa provavelmente ouviu mais do que deveria. Parecia tão fácil para Steve exercer seus 2 papéis ao mesmo tempo, o homem que é em solo e o comandante que precisa ser no espaço. Para ela, essas 2 funções sempre estiveram em conflito. Lançamento liberado? Afirmativo, Navigator, confirma John. Lançamento liberado. Lydia está no sistema de manipulação remota, o RMS. Ela vai ser a responsável por soltar o satélite. Entendido, Houston, diz Lydia. Preparando o lançamento. Compreendido, Navigator. Há 2 cabos explosivos prendendo o ARCH, 6 ao compartimento de carga. Vanessa e Griff observam quando o primeiro é detonado, de acordo com o previsto. Mas então o segundo explode, com um clarão instantâneo diferente de tudo que Vanessa já viu. Não é nada parecido com as simulações. As explosões estilhaçam as alças de metal ao redor do satélite. Detritos saem voando em todas as direções. Vanessa não sabe o que aconteceu, vê apenas um clarão do metal se despedaçando. E então um grunhido de Griff, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Quando se vira, vê um rasgo na cintura do traje dele. Em questão de segundos, a exposição ao vácuo vai matá-lo. Ele cobre o buraco com a mão. Estou bem, diz ele. Ambos sabem que a mão cobrindo a abertura é suficiente para salvá-lo por hora. Mas sua voz é apenas um sussurro trêmulo, como se ele estivesse totalmente sem fôlego. Um alarme começa a soar. Vanessa o reconhece, mas não consegue lembrar exatamente o que ele indica. Somente quando Steve, Hank e Lydia começam a gritar ela entende que houve um segundo impacto. Quando o alarme começa a soar, John respira fundo, tentando pôr os pensamentos em ordem. Greg se levanta e ela sente o estômago embrulhar. Equipe de voo, é o Econ. Estamos notando uma variação negativa no DP-DT. A pressão está caindo muito rápido. Jack, enquanto estamos
Antes que Greg possa responder, a voz de Hank chega pelo circuito de comunicação da nave, firme mas aguda. Houston, navegador falando. Temos um vazamento na cabine. Estamos sentindo a despressurização acelerada. Entendido, navegador, responde John. Seu tom é calmo, mas não tem outra escolha. Olha para Jack. Jack se vira para ela, atento. Avise que eles têm uma perfuração. A julgar pela taxa de despressurização, pode ser de até 12 milímetros. Perfurou a fuselagem em algum lugar na parede de popa, provavelmente no deck intermediário ou deck de voo. Temos uma identificação visual? John transmite a pergunta. Negativo, Houston, responde Hank. Não localizarmos nenhuma perfuração. Jack, diga a eles para tirar tudo das paredes, armários, painéis, tudo que conseguirem remover para expor a fuselagem. Arranquem tudo, entendido, disse John. Jack continua. Mantenha Ford e Griff na câmara de descompressão, mas a pressurização deve começar assim que possível. Avise a navegador que eles precisam de fluxo de oxigênio e abrir os sistemas de nitrogênio 1 e 2 para a cabine para compensar o vazamento até encontrarmos a perfuração. John transmite a orientação para a tripulação. De forma clara, concisa e calma. Somos a NASA. Temos um plano de contingência para isso. Entendido, diz Hank, e a tripulação começa a fazer o instruído. Estamos trabalhando nisso. Greg, equipe de voo, com aqui, não estamos vendo uma mudança positiva na taxa de vazamento. A pressão segue caindo. John sabe que Hank provavelmente está abrindo o fluxo de oxigênio e nitrogênio, enquanto Steve e Lydia removem tudo das paredes, as fiações, os sacos de dormir, o mais rápido que conseguem. Há muitas coisas revestindo o espaço limitado do orbitador, e eles precisam retirar tudo para tentar achar a perfuração. A cada segundo que passa, John fica mais assustada. Ela olha para Jack, mas ele está virado para Greg. Não é na popa do deck de voo, afirma Steve. Estou tirando os armários do deck intermediário, avisa Lydia. Greg olha para Jack e balança a cabeça. Jack bate com a mão no console, exasperado, e se vira para Gutterson, responsável pelo sistema mecânico. E então, de onde está vindo o problema? Preciso de alguma coisa. Só temos alguns segundos para resolver isso. Todos estão de pé. John mal consegue ouvir seus pensamentos. Ela já participou de simulações como essa, situações hipotéticas em que a pressão caía rapidamente e não havia nenhuma forma aparente de estabilização. Elas só terminavam quando o vazamento era encontrado. Ou a tripulação morria. PC somos a NASA. Temos um plano de contingência para isso. Vanessa fechou a escotilha, e a câmara de descompressão está pressurizando. Ao se voltar para Griff, no entanto, ela percebe que ele está perdendo a consciência. Vanessa põe a mão sob a dele, no rasgo do traje, e aplica pressão na parte de baixo da barriga. Griff, chama ela. Nada. John Griffin, está me ouvindo? Ele pisca, mas Vanessa não sabe se foi um gesto consciente. Deixa comigo, diz ela. Eu cuido de você. Vanessa não sabe exatamente em que momento ele perde os sentidos. Só vê que pouco depois, a mão dele cai, e agora sua mão no buraco do traje é a única coisa mantendo o companheiro vivo até a câmara de descompressão estar completamente pressurizada. Vanessa procura algum indício de sangramento sob o traje. Não há nada. Ela ouve a movimentação e as vozes dos demais tripulantes tentando coordenar o trabalho. A voz de Steve a calma, mas a de Lydia está começando a ficar estridente. Vanessa percebe que faz meio minuto que não ouve Hank, e esse tempo só aumenta. Vanessa tem um mau pressentimento. Quando tinha 6 anos, sua mãe lhe contou que seu pai havia morrido. Ela não lembra direito do que foi dito, só do momento anterior à notícia, quando a mãe a encarou sem conseguir falar. Foi só um instante, no máximo um segundo, mas Vanessa sentiu que alguma coisa horrível havia acontecido. E não foi o que sua mãe disse, mas por aquele breve momento de silêncio de antes. É nesse silêncio que Vanessa pensa agora. Rei fica de pé. Equipe de voo, aqui é o cirurgião. Os batimentos cardíacos de John Griffin estão caindo. John estava tentando desacelerar sua respiração. Hank perdeu a consciência, avisa Lydia pelo canal de comunicação da nave. E em seguida, acho que Steve também. Jack fica pálido. Ele olha para John. Continue falando com Danis. Entendido, navegador, diz John pelo canal, sentindo as palavras pesarem na boca. Estamos na escuta. Jack, mantenha Danis trabalhando no vazamento. Mas ela também precisa ver se o N2 está no máximo. Ford e Griffin ficam na câmara de descompressão. Entendido, diz John, e volta ao canal de comunicação com a nave. Navegador, Houston falando. Danis, precisamos que você encontre o vazamento o quanto antes. Nosso monitoramento informa que o N2 está entrando, mas não estamos registrando um aumento de pressão na cabine. Acho que eu. A voz de Lydia some. Navegador? Houston falando. Vocês estão na escuta? Pergunta John. Nada.
Lida Danis, você está na escuta? Sem resposta. Um segundo atrás John diria que isso era quase impossível, mas agora parece inevitável. Perder os 3 tripulantes na cabine era um medo hipotético, algo que ela não temia de verdade, porque não considerava como uma possibilidade real. John se inclina para a frente. Navigator, Houston falando, respondam. Hey, equipe de voo, aqui é o cirurgião. Considerando a queda de pressão, Hagen, Redmond e Danis estão inconscientes com sintomas de descompressão. Mas, considerando o tempo de exposição, acredito que possam estar mortos. John sente o impacto do momento inundando seu corpo, deixando seu pescoço rígido e sua cabeça pesada. Greg, equipe de voo, é o Econ, pressão na cabine subindo. Jack, subindo? Confirme que disse subindo. Subindo, senhor. Cia voltando aos níveis normais. Danis encontrou a perfuração, murmura Jack. John volta ao canal de comunicação com a nave. Navigator, Houston falando. Você confirma que encontrou a perfuração e selou o vazamento? Hey, ela não vai conseguir responder. Lydia, responda, pede John mais uma vez. Nada, nada, nada. E então a voz de Vanessa. Houston, ela diz. Acho que sou a única que restou. 7 anos antes, Bárbara, a irmã mais nova de John, ligou para ela um dia para contar sobre um comercial que tinha visto na TV na noite anterior. Dizia, esta é a sua NASA, ponto. Hein? Perguntou John. Estava na cozinha com o telefone apoiado no ombro, prestes a sair de casa, enquanto pegava um pouco de café às pressas para beber no caminho. Sua primeira aula do dia na Universidade Rice era um curso de mapeamento do cosmos oferecido aos calouros de todas as áreas de estudos. Apesar de seu Ph.D. ser majoritariamente em análise de estruturas magnéticas na coroa solar, seu conhecimento especializadíssimo era usado para ensinar adolescentes de 18 anos a definição de parsec, mas como disse o diretor do seu departamento quando ela gentilmente sugeriu outra atribuição, alguém tem que fazer isso. Ao que parecia, esse alguém só podia ser a única mulher do departamento. Como assim, esta é a sua NASA? Foi isso que ela falou, a mulher do Jornada nas Estrelas. Espera, anotei aqui em algum lugar. Estava indo pôr a Frances na cama, mas peguei uma caneta e anotei rapidinho. Aqui, esta é a sua NASA, uma agência espacial comprometida com a missão de aprimorar a qualidade de vida no planeta Terra hoje. Era Nichelle Nichols. Esse é o nome dela. Isso estava me deixando maluca. Eles estão recrutando astronautas, cientistas, para irem para o espaço. E disseram que procuram especificamente mulheres. John pôs a tampa no copo de café. Eles disseram que querem cientistas mulheres? Quando John tinha 12 anos, leu no jornal uma matéria que mencionava as FLATs, Fast Lady Astronauts Trainees, as primeiras mulheres capacitadas a ser astronautas, integrantes de um programa conhecido como Mulheres no Espaço. O grupo de 13 mulheres tinha sido avaliado e treinado em segredo por William Randolph Lovelace II, o mesmo físico que tinha ajudado a selecionar os astronautas do programa Mercury. Ele fez tudo sozinho, sem a participação da NASA, na esperança de que a organização reconhecesse o potencial das candidatas. No entanto, a matéria em que John tomou conhecimento do programa foi a mesma que noticiava seu encerramento. As FLATs precisavam da aprovação da NASA para completar seu treinamento na Escola Naval de Medicina de Aviação. Dias antes de sua chegada ao local, foram informadas de que a permissão não foi concedida pela agência espacial. Mesmo com uma audiência no Congresso em que várias mulheres deram seu testemunho sobre discriminação de gênero, a administração da NASA não cedeu. John Glenn inclusive declarou que mulheres não serem aceitas como astronautas era uma questão de ordem social. John tinha passado a vida olhando para as estrelas, mas fazia muito tempo desde que deixará de se imaginar em um traje espacial. Disseram cientistas e com certeza mulheres, contou Bárbara. John pôs o café de lado e pegou o telefone. Você acha mesmo que eu poderia ser astronauta? Perguntou. Você estuda as estrelas. O que mais eles poderiam querer? Não sei. Você acha mesmo que eu devo me candidatar? Questionou John. Bárbara suspirou. Ai, esquece. Você acabou com a graça do que eu tinha para contar, reclamou desligando o telefone. John tirou o fone da orelha e pôs lentamente no gancho, mantendo a mão sobre o aparelho por um instante. 2 semanas depois, sem contar para Bárbara, solicitou um formulário de inscrição. Enquanto preenchia, mal conseguia olhar para o que estava fazendo. Uma astronauta. E ainda assim, ela foi à biblioteca xerocar os documentos e enfiou tudo num envelope, um resumo de todos os seus feitos no planeta até então. John foi até o correio e, para não se torturar ainda mais, simplesmente jogou o envelope na caixa de correspondências. Naquele mês de janeiro, estava saindo para dar aula em outro curso introdutório quando viu o jornal na entrada do prédio. Ela o apanhou e viu a manchete logo abaixo da dobra. NASA seleciona 35 novos candidatos a astronautas, incluindo 6 mulheres.
John engoliu em seco e seus olhos começaram a arder. Entrou no carro, jogou o jornal no banco do passageiro e ficou olhando para o volante por 17 minutos. Foi a única vez em sua carreira que chegou atrasada a uma aula. Um ano depois, em 1979, John estava entrando na sala dos professores quando entreouviu o Dr. Siskin, diretor do seu departamento, comentar com outro professor que a NASA tinha aberto um processo seletivo para astronautas e que estava buscando especificamente astrônomos e astrofísicos. Ela fingiu procurar seu almoço na geladeira, mas na verdade ficou considerando suas opções. 10 minutos depois, estava sentada à mesa preenchendo outra ficha para se candidatar a uma vaga. Naquele ano, 120 candidatos foram chamados, em grupos de 20 para uma semana de entrevistas no Centro Espacial Johnson. Dessa vez, John estava entre eles. Na primeira noite, John fez o check-in no Sheraton Kings e se instalou em seu quarto. Estava 10 minutos adiantada para o evento de recepção e orientação dos candidatos. Foi a terceira pessoa a se sentar no auditório. Os dois que já estavam lá eram homens e pareciam ser militares. Então, logo atrás de John, outra mulher entrou. A mulher tinha cabelos castanhos cacheados e olhos castanho claros, acentuados pela camisa verde-oliva de botões que vestia e pela correntinha de ouro no pescoço. Ela se acomodou não muito longe de John. Não sorriu nem a cumprimentou. John não tinha por que nutrir qualquer simpatia pela moça. A única coisa que as ligava era que agora John não era mais a única mulher no recinto. Ela observou enquanto mais pessoas chegavam. Logo, duas categorias de classificações emergiram em sua mente: cientistas e militares. Mais tarde, Steve Hagen simplificou ainda mais a questão. O corpo de astronautas tem dois tipos de gente, nerds e soldados. Mesmo assim, naquela noite, John não conseguiu classificar a mulher de camisa verde-oliva. Um homem diante do auditório pigarreou. Tinha os cabelos grisalhos cortados bem curtos e penteados para o lado, com um bigode que também estava começando a acinzentar. Sou Antônio Lima, diretor de voo do Departamento de Astronautas. Ele se apresentou. Sejam bem-vindos. John olhou ao redor, observando as pessoas a partir do que imaginou ser a perspectiva dele, e todas pareciam tão inexperientes. Se chegaram aqui, são alguns dos poucos candidatos que acreditamos que podem ser valiosos para a NASA e para o país. Ao longo da próxima semana, vocês vão ser avaliados em termos de suas habilidades pessoais e como podem ser um ativo para o corpo de astronautas. Nossos candidatos a astronautas, aqueles entre vocês que vão ter o privilégio de fazer um treinamento na NASA, devem ser fisicamente aptos e mentalmente sãos, além de muitíssimo bem preparados para a tarefa que têm pela frente. Bem nessa hora, um homem entrou e se sentou na cadeira mais próxima da porta. John olhou para o relógio. Estava 2 minutos atrasado. Certamente devia saber que já estava fora. Vocês estão aqui, continuou Antônio, porque a NASA está prestes a embarcar em sua maior e mais ambiciosa empreitada, o programa de ônibus espaciais. Até agora, a exploração do espaço aconteceu em caráter excepcional. Uma raridade. Em pouco tempo vai se tornar rotineira. Antônio tirou a capa do cavalete e mostrou o projeto de uma espaçonave. Todos os presentes se inclinaram para a frente. John conhecia o conceito de ônibus espacial, mas ver tão de perto seu funcionamento fez seu pulso acelerar. Os ônibus espaciais são as primeiras naves da NASA projetadas para serem reutilizáveis, ele explicou. Com uma frota de ônibus espaciais, será possível viajar para a órbita terrestre baixa quantas vezes quisermos. Os lançamentos poderão ser feitos a cada mês, ou até semanalmente. Vamos poder levar carga para uso no espaço. Fazer experimentos. Com o tempo, acreditamos que vamos estabelecer uma presença permanente no espaço, com uma estação espacial e voos tripulados para Marte. Tudo com base nas missões com os ônibus espaciais que estamos desenvolvendo hoje. Antônio pegou o ponteiro do cavalete. Este é o orbitador, explicou, apontando para o corpo da nave. É lançado com um tanque externo e 2 foguetes auxiliares de combustível sólido, um de cada lado. Ele removeu o primeiro diagrama para mostrar outro mais complexo. Quando a aeronave é lançada, o tanque de combustível externo e os foguetes auxiliares se soltam, e o orbitador entra na órbita terrestre baixa. Quanto aos tripulantes, ele apontou para o nariz do orbitador. Eles vão ocupar o deck de voo, que fica aqui, e o deck intermediário aqui. Os decks de voo e intermediário eram minúsculos em comparação com o restante do orbitador. John estava começando a entender a escala de toda aquela estrutura, sem conseguir conter um sorriso. Uma vez em órbita, a aeronave vai se deslocar a aproximadamente 8 km por segundo em uma altitude média de uns 300 mil metros, circundando a Terra a cada 90 minutos. Depois de completarem sua missão, os astronautas voltam à Terra. Ao contrário dos programas anteriores da NASA, não vamos fazer um pouso na água. Em vez disso, depois da reentrada na atmosfera, o ônibus espacial vai voar, mais ou menos como um avião.
até uma de nossas bases, onde aterrissará com um trem de pouso. Antônio deu um passo atrás e permitiu que os presentes assimilassem a informação. Então retomou sua apresentação. A essa altura vocês já perceberam que se trata de uma nave diferente de qualquer coisa que viram antes. O ônibus espacial não é um único dispositivo. São 3 em 1. No lançamento é um foguete. Em órbita uma espaçonave. Na aterrissagem um avião. Vai ser nossa ponte para o futuro da exploração espacial. John sentiu um frio na barriga. Foi a mesma sensação de quando viu a faixa brilhante da Via Láctea pela primeira vez, ainda criança, numa visita ao planetário com os pais. Toda missão aqui na NASA tem um risco, avisou Antônio. Vocês vão pôr a própria vida nas mãos de seus superiores e colegas astronautas, além de pesquisadores e engenheiros que tornam possível a exploração espacial. Mas se forem escolhidos, vão fazer parte de um grupo extremamente seleto que vai poder sair da Terra e contar para o restante de nós como é nosso planeta visto lá de longe. Vocês vão ser nossa ponte para o futuro. Garanto que essa vai ser com certeza a maior façanha tecnológica da história da NASA. E pode muito bem ser a maior empreitada da história da humanidade. John ainda não conseguia acreditar que estava ali, tão perto de fazer parte de uma conquista daquela magnitude. Foi PQQG quando de alguma forma seus olhos encontraram os da mulher de cabelos cacheados, a poucos assentos do seu. As duas se encararam. Isso estava mesmo acontecendo? Naquela semana, ela se submeteu a um monitoramento cardíaco, testes de audição e visão, exames de sangue e avaliações médicas completas pelos cirurgiões de voo. Seu corpo foi perfurado e cutucado de maneiras que a deixaram abismada. John estava determinada a mostrar para todos os avaliadores da NASA que tinha a oferecer exatamente o que era necessário para estar ali, uma postura inabalável e estoica. Ela subiu em uma esteira ergométrica com eletrodos no corpo e correu mais de 8 quilômetros antes de começar a diminuir o ritmo. Aguentou entrevistas em que o tom das perguntas era tão intenso que até coisas como "Você pode diminuir a temperatura do termostato para mim?" pareciam difíceis de responder. Ela respondia tudo com tranquilidade e clareza. Sua parte favorita da semana foi quando vestiu um traje e precisou entrar numa bola de tecido branco de 90 centímetros de diâmetro, na qual ficaria por 15 minutos. Sua única fonte de ar era um tanque de oxigênio. Assim que se viu lá dentro e sentiu a solidão do interior da esfera, John entendeu tudo. Não era um teste de habilidade física ou mecânica. Eles queriam ver se John surtaria, se seria capaz de aguentar a privação de sentidos e a claustrofobia. Ela sorriu consigo mesma. Molezinha. E então pegou no sono. 2 meses depois, o telefone de seu apartamento tocou. John estava jantando comida chinesa e trabalhando num retrato de Francis que daria para Bárbara como presente de aniversário. Ela soltou o lápis e foi atender. Era Antônio. Ainda está interessada em fazer parte do corpo de astronautas da NASA? Perguntou. John olhou para o teto e firmou a voz, pensando na reação emocionada das mulheres nos filmes quando eram pedidas em casamento. Ela sentia algo parecido. Sim, respondeu. Com certeza absoluta. Ótimo, é um privilégio ter você a bordo. 16 de vocês vão se juntar a nós no grupo 9. 8 candidatos pilotos e 8 candidatos a especialistas de missão como você. Não sei se você chegou a conhecer Vanessa Ford nos dias que passou aqui no JSC, mas as duas estavam no mesmo grupo de entrevistas. Ela também foi selecionada. Vocês são as únicas finalistas daquele grupo. Nenhum daqueles homens passou então, hein? Perguntou John, e em seguida ficou chocada com o que tinha acabado de sair de sua boca. Mas Antônio deu risada. Não, ele disse. Infelizmente eles não estavam à altura do desafio. Verão de 1980. Nos meses seguintes à notícia de que se juntaria ao corpo de astronautas, John fez 3 coisas. Primeiro, pediu demissão da universidade. Em seu último dia, o Departamento de Física e Astronomia fez uma festa de despedida. Perto da poncheira, o Dr. Siskin perguntou, com uma franqueza que impressionou John, como ela havia conseguido. Sorte, acho, disse John, mas logo se arrependeu. Ela sabia que homens como o Dr. Siskin geralmente a ignoravam, e estava acostumada com isso. Afinal, não era igual a Bárbara. Não chamava a atenção de todos com sua beleza, nem com sua língua afiada. Uma vez, quando John era adolescente, sua mãe lhe disse que ela e a irmã tinham cada uma o seu ponto forte. Bárbara era expansiva, e John era introvertida, mas as duas eram poderosas à sua maneira. Quando ouviu isso da mãe, John a abraçou. Ela sabia que era fácil subestimá-la. Tinha estatura mediana e era um pouco atarracada. Se vestia com simplicidade. Seus cabelos castanho claros passavam um pouco dos ombros, mas ela não usava penteados esvoaçantes como outras mulheres. Em vez disso, apenas os penteava para trás e os deixava soltos. Às vezes, quando se via em fotografias, John se surpreendia com a beleza de seu sorriso, com as covinhas que faziam seu rosto parecer simpático e alegre.
Na época de colégio, Adam Hawkins tinha comentado isso, mas ela achava improvável que outras pessoas também reparassem nesse detalhe. Também achava improvável que alguém perguntasse o que fazia em seu tempo livre. Ela sabia tocar música clássica no piano, tinha corrido 2 maratonas, era uma leitora inveterada e retratista amadora, entre outras coisas. Quando as pessoas entravam em seu escritório na universidade e viam os desenhos pendurados na parede, John sabia que presumiam que haviam sido comprados. Se alguém os admirasse, ela nem se dava ao trabalho de dizer que eram seus. Nunca esteve atrás de elogios. De qualquer forma, fazia tempo que ninguém se interessava por ela a ponto de saber tudo isso. E John não se importava de passar despercebida. Na verdade, era até reconfortante. Portanto, foi um choque para os homens do departamento, muitos dos quais se imaginavam destinados ao sucesso, constatar que a mulher que ignoravam os havia superado em uma corrida que nem sabiam que estava sendo disputada. John olhou ao redor, deixou sua bebida de lado e saiu mais cedo da própria festa de despedida. A segunda coisa que John fez foi contar à família que era uma candidata a astronauta. E tudo porque você sugeriu que eu me inscrevesse, disse John para Bárbara pelo telefone. Ah, foi? Por causa do comercial. É mesmo, disse Bárbara. Bom, então de nada. Seus pais vieram de Pasadena, e a família saiu para jantar em comemoração. E Bárbara mencionou várias vezes que esperava que isso não significasse que John teria que se mudar para Clear Lake. Afinal, Francis precisava da tia por perto. Joe teve que explicar 3 vezes que isso significava, sim, uma mudança para Clear Lake. Havia apartamentos disponíveis bem ao lado do Centro Espacial Johnson, que ficavam a apenas meia hora de carro de onde ela morava, e de qualquer forma ela nunca, jamais, desperdiçaria qualquer oportunidade de estar com Francis. John se inclinou para a sobrinha e beijou seus cabelos. Quando a menina era pequena, John vivia virando-a de cabeça para baixo, carregando-a nos ombros e jogando-a na cama, mas a sobrinha tinha crescido e fazer todas essas coisas com ela agora era impossível. Uma coisa, porém, nunca mudaria: John sempre daria um beijo em sua cabeça, mesmo que no futuro tivesse que subir num banquinho para isso. Na infância, Joe e Bárbara passavam horas brincando de faz de conta. John era sempre médica ou enfermeira ou professora. Bárbara fingia ser cantora, bailarina ou patinadora artística. Mas quando a adolescência chegou, Bárbara entendeu que a fantasia tinha chegado ao fim, e saiu em busca de coisas que John desconhecia por completo. Apesar de 4 anos mais nova, Bárbara saiu de casa escondida para ir a uma festa antes de John, deu seu primeiro beijo antes de John, bebeu pela primeira vez antes de John. O que John tinha a oferecer para alguém tão mais experiente do que ela? Como Bárbara podia admirar alguém que, ao contrário dela, não sabia nada da vida? Alguns anos depois, quando John estava fazendo seu Ph.D. na Caltech e sua irmã era estudante de graduação do 3º ano na Universidade de Houston, Bárbara ligou para ela aos prantos. Tinha engravidado. Você é a única pessoa para quem eu posso contar, disse ela. John não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A surpresa não foi que Bárbara estivesse naquela situação, na verdade, já tinha engravidado e sofrido um aborto uma vez na adolescência. A surpresa era Bárbara ter ligado para John. O que eu faço? Perguntou a irmã mais nova. John ficou com ela ao telefone por 3 horas e se inteirou da situação. Descobriu algumas coisas surpreendentes naquela conversa, as principais sendo o fato de haver mais de um possível pai, que Bárbara não estava disposta a passar pelo vexame de tentar descobrir quem era, que estava decidida a esconder a gravidez dos pais o máximo que pudesse e que não ia às aulas fazia semanas. John estava em busca de palavras para responder a essa última informação quando a colega de quarto de Bárbara chegou e ela desligou às pressas. Só voltou a ligar 2 dias depois, dessa vez mais calma. Tinha percebido que isso era ótimo. A gravidez era a resposta para a dúvida que Bárbara alimentava havia anos. O que ela queria fazer da vida? Isso. Ela ainda não havia encontrado sua paixão porque estava à espera daquela criança, que daria sentido à sua existência. John sabia que Bárbara não entendia a magnitude do que estava sugerindo, mas não havia muito que fazer àquela altura. Você acha que vou ser uma boa mãe? Ela perguntou para John. Para John, era difícil imaginar Bárbara sendo mãe de alguém, mas a resposta mais simples àquele questionamento não deixava de ser uma verdade. Você sempre foi incrível em tudo que se propôs a fazer, Barb. Obrigada, John. Isso significa muito para mim. Depois disso, Bárbara continuou ligando. Precisava de dinheiro para alugar um apartamento. Precisava de ajuda para descobrir se conseguiria um reembolso da anuidade da universidade, agora que estava abandonando os estudos. Precisava que John estivesse ao seu lado quando contasse para os pais. Bárbara precisava. Com a decepção dos seus pais ao saber que, além de Bárbara estar grávida, seria mãe solo e abandonaria a faculdade, foi a John que ela recorreu em sua defesa.
Quando sua mãe se ofereceu para estar com ela quando a criança nascesse, Bárbara recusou, pois queria John ao seu lado. Quando Francis nasceu naquele mês de maio, uma coisinha linda e desengonçada, foi John quem a segurou primeiro. Foi John quem a colocou nos braços da mãe. Foi John quem registrou Francis e cuidou de sua certidão de nascimento. Francis Emerson Goldwyn. John passou meses dormindo no sofá do apartamento de um dormitório de Bárbara em Houston. Não teve escolha. Francis precisava de alguém para marcar suas consultas médicas. Francis precisava de alguém para fazê-la dormir. Francis precisava de alguém para alimentá-la quando Bárbara estava cansada demais para acordar. Francis precisava. Era tão estranho ter uma bebê no colo. John sempre se sentia como se fosse quebrá-la. Sempre se preocupava em saber se estava apoiando direitinho a cabeça. Francis teve cólicas nos primeiros meses, e às vezes chorava sem parar, por mais que a tia a embalasse, mal conseguindo ouvir os próprios pensamentos em meio à gritaria. Ela se perguntava como havia chegado a esse ponto. Não era a vida que imaginava para si mesma, cuidar de um bebê. O cérebro brilhante e afiado de John, seu mais belo atributo, virou mingau por causa da privação de sono. Às vezes, sem saber o que fazer, saía de casa com Francis e ficava contemplando o céu noturno, falando para a sobrinha sobre as fases da lua. Francis muitas vezes sossegava. Provavelmente era só um efeito do ar fresco da noite, mas John também desconfiava que a bebê estava começando a ter mais foco. Talvez até conseguisse ver o dedo da tia apontando para o céu, um brilho na escuridão. Talvez fosse isso que ela pudesse ser para Francis. Talvez fosse essa linguagem entre elas. No entanto, esses momentos de clareza eram efêmeros. No restante do tempo, cuidar de Francis era como estar enfiada na lama até os joelhos. Não entendo por que precisa ser você, questionou sua mãe quando John foi admitida na universidade e começou a planejar a mudança. Por que não posso ser eu? Por que eu não posso ajudar a criar minha própria neta? John não sabia como dizer para a mãe aquilo que todos já sabiam. Bárbara tinha escolhido John, e sempre conseguia o que queria. Olhando em retrospectiva, John percebia que o universo tinha providenciado tudo do jeito que ela precisava, lhe proporcionando algo que nunca sequer havia pensado em desejar, porque aqueles pequenos momentos com Francis, no pátio mostrando para ela a lua gibosa crescente, fazendo bolhas de sabão e lhe ensinando formas, fazendo cócegas em seu pescocinho e fazendo-a rir, se tornaram mais frequentes a cada dia. Se tornaram mais longos, mais profundos. Até que um dia John a levou ao parquinho, e enquanto via Francis fazer amizade com outra criança no escorregador, se deu conta de que não se via passando sequer uma semana longe da sobrinha, sem apertar aquelas bochechas fofinhas e suadas, fazer cócegas nela e ouvir sua risada. John precisaria disso para sempre. Na noite do jantar de comemoração, Francis, já com 6 anos, olhou para a tia e sorriu. Seus cabelos castanho claros na altura dos ombros eram fininhos como os de um bebê, e seus olhos, de um azul vívido, capturavam muito mais do que antes o que acontecia ao redor. No ano anterior, havia parado de usar vestidos e sapatos de fivela, agora só queria saber de calças de veludo e camisetas. Começara a usar palavras que John ficava surpresa por ela conhecer, como horrendo e crucial. Seus dias não eram ótimos e sim esplendorosos. Quando experimentava uma comida diferente, o gosto não era ruim, e sim peculiar. Já tinha até pulado uma série na escola. Outro dia mesmo a sobrinha era só um bebê. Como já estava desse tamanho? Mas lá estava a menininha, indo para o 2º ano do primário, e John ia virar astronauta. Joanie? Sim, Franny. Espera aí. Você é a única que me chama de Franny. E você é a única que me chama de Joanie. Francis deu risada. Quando você se mudar para sua nova casa, posso te visitar? Ela não vai se mudar, disse Bárbara. Essa foi a terceira coisa que John fez. Dias depois foi até a casa de Bárbara com um bolo que comprou na padaria ali perto e explicou pela última vez para a irmã que ia se mudar sim. Então tá, disse Bárbara, mas você ainda vai precisar ficar com a Francis no fim de semana. Não tenho dinheiro para pagar uma babá. Eu vou ver a Francis nos fins de semana, claro, como aliás já vejo. Você está animada mesmo com esse lance de astronauta, né? Disse Bárbara. Ela nem tocou no bolo, o que John entendeu como uma espécie de punição. Estou muito, e também com medo, mas um medo diferente que nunca senti antes. Então acho que é bom. É empolgante. Você tem muita sorte mesmo, comentou Bárbara, amenizando o tom de voz. É livre para fazer o que quiser. Não tem filho, nem marido, nem nada para atrapalhar. Eu sempre me pergunto onde poderia estar se pudesse escolher. Penso nos lugares tipo Londres e Paris. Mas você vai para o espaço. Pensa muito maior que eu. John sentiu um nó na garganta. Mais tarde naquela semana, ela encaixotou seu apartamento inteiro e acompanhou os carregadores da empresa de mudanças colocando tudo no caminhão. Menos de 1 hora depois, abria a porta da casa nova. Tinha cheiro de tinta fresca.
Naquela noite, saiu para dar uma caminhada no bairro novo e encontrou Donna Fitzgerald e John Griffin, 2 outros especialistas de missão que faziam parte do Grupo 9. Ela os reconheceu do dia em que a NASA os reunirá para tirar uma foto da nova turma de recém-ingressos. Donna tinha olhos azuis e cabelos castanho escuros volumosos e ondulados, como os que apareciam nos comerciais de shampoo. E John, com seu sorriso simpático e olhar gentil, tinha uma voz grave e rouca tão tranquilizadora que fez John gostar dele assim que o ouviu falar. Acho que nós somos previsíveis pra cacete, né? Comentou Donna. Entramos no corpo de astronautas e arrumamos um quarto e sala do lado da sede uma semana antes do início do treinamento. John deu risada. Bom, sei lá. John pode ter alugado um de 2 quartos. Sinto muito decepcionar vocês, ele respondeu. É um quarto e sala igual ao de vocês. E tenho quase certeza de que Lyda Dunnes mora no mesmo prédio que a gente. Acho que havia um dia desses passando. Realmente, disse John. Originalidade não é o nosso forte. Esse momento ficaria para sempre gravado na memória de John, porque em questão de dias, os 3 ficaram tão amigos que ela dava risada ao pensar que já tinha chamado Griff de John. Na manhã da primeira reunião com todos os astronautas, John, Donna e Griff fizeram juntos a caminhada até o JSC, já rindo das próprias piadas internas e abusando de seu novo bordão. Mas isso não vai acontecer aqui. Griff tinha dito a frase alguns dias antes, quando contou que era o maioral na escola preparatória em que estudou na Nova Inglaterra. Orador da turma, representante de classe e capitão do time de lacrosse. Quando Donna arqueou as sobrancelhas, insinuando que talvez ele achasse que esse sucesso todo fosse se repetir na NASA, ele tratou de acrescentar. Mas isso não vai acontecer aqui. E os 3 caíram na risada. Donna usará a frase menos de meia hora depois, ao explicar sua vida amorosa dramática e volátil. Então John contará que todo mundo que conhecia a considerava uma nerd que só pensava em astronomia, e acrescentou, num tom sarcástico que a surpreendeu por ter acertado tão bem o timing da piada. Mas aposto que isso não vai acontecer aqui. Durante o trajeto até o centro espacial naquela manhã, viram Lyda Dunnes um pouco mais adiante. Ela era miudinha, menos de 1,60 m e silhueta bem magra, mas exalava uma aura assustadoramente imbatível. Talvez fosse porque todos os seus movimentos eram dotados de um foco tremendo, como se desfrutar da caminhada fosse uma perda de tempo. Na noite anterior, Donna tinha perguntado a Lydia se ela queria ir com os 3 até o campus no dia seguinte. Lydia nem se deu ao trabalho de responder. Em todo grupo sempre tem um com rei na barriga, comentou Donna. Ah, sim, mas, Donna, disse Griff. Não ouse, disse John. Isso não vai acontecer aqui, ele complementou. John balançou a cabeça e sorriu. Estou falando para vocês, insistiu Donna. Ela é uma grossa. John observou Lydia mais à frente. Não leva isso para o lado pessoal, aconselhou Griff. Ela se acha melhor que todo mundo, rebateu Donna. Faz questão de dizer para os outros que eu sou só uma médica do pronto-socorro, enquanto ela é cirurgiã traumatologista. Enquanto Donna falava, John começou a reparar na arquitetura do campus do centro espacial. Prédios brutalistas que mais pareciam caixotes de concreto com janelas. Uma coisa um tanto datada, mas de uma simplicidade atemporal. Quando viu o prédio do controle de missão, no entanto, algo vibrou dentro dela. A construção tinha certa personalidade, um toque do charme do programa Apollo dos anos 1960. John quase parou de andar, impactada. Estou na NASA. Eles chegaram à sala de reuniões 1 minuto adiantado, ou, para John, 4 minutos atrasados. Os 3 se espremeram na lateral da sala, obedecendo à hierarquia tácita e evidente de que as cadeiras eram reservadas aos astronautas e os candidatos deveriam ficar em pé ao redor. Havia uma tensão no cômodo que John não soube nomear. Alguns astronautas estavam sentados com as pernas esticadas, ocupando o máximo de espaço possível, sem fazer a menor menção de abrir lugar para os recém-chegados. John, Donna e Cecedilha GPGJ Griff ficaram calados junto à parede. Lydia mal olhava para os demais. A última pessoa a aparecer, pouco antes de Antônio começar a falar, foi Vanessa Ford. Seus cabelos encaracolados estavam presos, e sua postura era impecável, com os ombros retos e a cabeça erguida. Ela tirou os óculos escuros e os enfiou no bolso da camisa, com os olhos semicerrados e o maxilar tenso. Então juntou as mãos atrás das costas e se virou para a frente, com toda a atenção voltada para Antônio. A primeira coisa que John pensou ao observá-la foi: essa é uma astronauta. Mais tarde naquela noite, Griff e Donna saíram com alguns outros candidatos a astronautas, que John descobriu que todos chamavam de ascãs, para beber. Ela também foi convidada, mas recusou. Tinha prometido a Frances que ligaria para contar todos os detalhes de seu primeiro dia, então voltou direto para o apartamento. Você sabia que existem 2 broches que eu posso ganhar? Disse para Frances ao telefone. Que nem o meu do Mickey Mouse? Perguntou a sobrinha. É,
Tipo isso, mas esses broches têm forma de estrelas com 3 raios atrás, saindo de um halo. Um é de prata e um de ouro. E você vai ganhar esses broches quando virar astronauta? Espero que sim, mas não agora, respondeu John. Ela estava puxando e enrolando o fio do telefone da cozinha no dedo enquanto falava. Apenas 2 semanas antes, o aparelho era novinho. Agora já estava com o fio todo embolado. Se eu for aprovada no programa, daqui a 1 ano vou virar astronauta. Aí vão me dar o broche de prata, porque eu vou estar pronta para voar. E então um dia, quando for selecionada para uma missão, se eu voar até o espaço e voltar, vão me dar o de ouro, para mostrar que eu já fui. Nem acredito que a minha tia vai para o espaço. Disse John. Talvez algum dia. John segurou o telefone entre o ombro e a orelha enquanto tirava uma refeição congelada do freezer e punha no forno. Eu quero ser astronauta, disse Frances. Que tempo para estar viva! Como era magnífico dizer à sobrinha que ela podia de fato ser astronauta. Se você se esforçar, vai ser, sim, respondeu John. Agora vai escovar os dentes. Cada um dos quadrantes. Lembra do que o dentista falou dos seus molares que estão nascendo? Eu sei. Pode deixar, tia. John se despediu de Frances e foi dar uma olhada no jantar ainda congelado no forno, sentindo uma tristeza bem familiar crescendo dentro dela. Então desligou o forno, pôs a comida de volta no freezer e foi até o franchise. Ao entrar, foi direto para o balcão, pediu uma salada César e um frango marsala, pegou o livro na bolsa e começou a ler. Mas antes mesmo de chegar ao segundo parágrafo, alguém se sentou ao seu lado. John sabia quem era sem precisar erguer os olhos. E também sabia que havia uma explicação científica para esses momentos em que parecia estar pressentindo o futuro. As informações estavam sendo recebidas tão rápido que era como se a reação viesse antes do estímulo. Ainda assim, era uma sensação estranha. Ela entendia porque as pessoas ficavam confusas e às vezes chamavam aquilo de destino. Oi, disse Vanessa. Ah, John fechou o livro. Oi, eu sou a John. Eu te vi por aí, mas acho que a gente ainda não se conhece. Vanessa. John olhou para Vanessa e tentou não ficar encarando muito. Os olhos dela eram de um tom dourado de castanho, quase cor de âmbar, e os cabelos eram tão escuros que chegavam a ser quase pretos, com cachos abundantes e volumosos. Que bom finalmente conhecer você, comentou Vanessa. Ela parecia mais séria do que Donna, mas menos arisca do que Lídia. John começou a se perguntar como Vanessa a QYJC descreveria. Estudiosa, talvez. Ninguém se apresentou formalmente para mim, disse Vanessa. Mas parece que vocês já se conheciam. Ah, respondeu John. É porque a gente se encontrou aqui uns 10 dias atrás. Estamos morando no condomínio. O que fica bem ao lado do campus? Perguntou Vanessa, assentindo. Faz sentido. Onde você mora? Um pouco mais longe. Não quis se misturar com a gente? Não, não é isso, disse Vanessa. Ela sorriu com o lado esquerdo da boca e então deu risada. Ou pode ser que sim. Eu gosto de privacidade. Não sei se me daria bem com essa coisa de viver num aquário. John riu, agradecendo quando o barman trouxe sua salada e a colocou no balcão diante dela. Vanessa se inclinou para a frente e o chamou com um gesto. Você pode trazer para mim uma taça de cabernet e um filé um pouco mal passado? A salada fez John parecer a pessoa mais sem graça do mundo. Desculpa por ninguém ter ido falar com você, disse John. Não foi de propósito, mas desculpa mesmo assim. Vanessa se recostou no banquinho e gesticulou a mão, dispensando casualmente as desculpas de John. Está tudo bem, de verdade. Só achei que nesse caso cabia a mim vir dizer oi. Então oi. Oi, respondeu John, espetando um pedaço de alface romana com o garfo. Era um tanto desconcertante, e um pouco confuso talvez pensar que Vanessa quisesse companhia. Parecia o tipo de mulher capaz de fazer amizade com quem quisesse. O mundo não girava ao redor de mulheres desse tipo, altas e magras com olhos expressivos, cabelo reluzente. Aquele sorriso torto com o canto da boca. Com certeza isso devia chamar bastante a atenção. Está gostando daqui? Perguntou John. GQPGJ. Vanessa deu de ombros, e sua taça de vinho chegou. Bom, aqui faz um calor dos infernos. Mas de resto está tranquilo. John assentiu. Julho é a pior época. Uma umidade brutal. Mas você se acostuma. Você se acostumou? John deu risada. Na verdade não. Nem sei por que disse isso. É um horror. Vanessa soltou uma risadinha e deu um gole no vinho. Isso não faz o menor sentido. Foi Vanessa quem a abordou para dizer oi. Mas agora, por algum motivo, era John quem queria a atenção dela, enquanto Vanessa continuava lá totalmente tranquila, despreocupada, descomplicada, desprendida. John pensou no personagem de Paul Newman em Rebeldia Indomável e ficou com a sensação de que as coisas não terminariam bem para ela se desafiasse Vanessa a comer 50 ovos. Se desafiasse Vanessa a fazer qualquer coisa, aliás. E você? Perguntou Vanessa.
Como é ser a Miss Popularidade por aqui? John riu tão alto que assustou o homem sentado a alguns bancos de distância. Ela cobriu a boca envergonhada. Vanessa se inclinou em sua direção e puxou gentilmente a mão de John, que olhou para os dedos que tocavam sua pele. Você fez um favor para ele, disse Vanessa. O cara estava quase dormindo em cima da cerveja. Mas enfim, como está sendo sua adaptação? Bom, deixando de lado o erro crasso de avaliação sobre o meu status social, está tudo bem, respondeu John. Que bom. Só que, John não sabia por que continuou falando. Onde estava com a cabeça para dizer aquilo em voz alta? O quê? Você sentiu um clima estranho hoje? Perguntou John, virando de frente para Vanessa. Quando conversou com quase que todo mundo do corpo de astronautas. Está falando da sensação de que alguém ia cortar seu pescoço se fosse preciso? John deu risada, dessa vez em um volume completamente aceitável. Isso, pois é, acho que a gente vai ter uma competição acirrada pela frente, comentou Vanessa. Eu vou ter que competir com você? Perguntou John. E com Dona Griff e todo mundo. Vai dar um trabalhão fazer isso e ainda ter que me dedicar ao treinamento. Vanessa arqueou as sobrancelhas. Está aí o espírito de competição. A comida das duas chegou ao mesmo tempo e quando John olhou para seu frango, desejou ter pedido um filé, como Vanessa. Na verdade, acho que você e eu não vamos ter problemas, disse Vanessa. Duvido que coloquem a gente uma contra a outra como fariam com Dona e Lídia. Quer dizer, eu sou engenheira aeronáutica. Mas você é astrofísica, né? Astronoma, corrigiu John. Qual é a diferença? John balançou a cabeça. Quase nenhuma. Mas obviamente existe uma. Os astrofísicos estudam a física do espaço, enquanto meu foco é o espaço em si, sobretudo o Sol. Mas não dá para estudar o espaço sem saber a física do espaço e do tempo, ou matemática, ou antropologia e a história do entendimento humano dos astros, ou mitologia e teologia também, aliás. Está tudo interligado. Vanessa assentiu. E é por isso que você gosta tanto. Quê? Você sorriu enquanto falava sobre isso. Ah, é? Vanessa sorriu com o canto da boca de novo, e John se perguntou se era um tique ou algo ensaiado para fazer um charme. Aham, confirmou Vanessa. Eu adoro isso. Adoro quando as pessoas amam o que fazem. Eu amo o que faço. É uma coisa que, sei lá. Sou obcecada pelos astros desde os tempos do primário. Durante o inverno, quando anoitecia mais cedo, eu deitava no quintal e ficava olhando para o céu à noite, morrendo de vontade de poder tocar as estrelas. Ficava lá com as mãos estendidas o máximo que podia, tentando me convencer de que conseguiria pegar uma com a mão. Implorei para os meus pais me darem um telescópio Unitron de aniversário de 12 anos. Eu nunca tinha feito esse tipo de coisa antes, nunca tinha pedido nenhuma boneca, acho. Mas precisava ter aquele telescópio, precisava ver as estrelas de perto. E isso foi antes do pouso na Lua, para você ver. Você era como as meninas que já gostavam dos Beatles antes de aparecerem no programa do Ed Sullivan. John deu risada. Ah, sim, para os nerds que nem eu, o pouso na Lua foi exatamente como os Beatles no Ed Sullivan. Eu já gostava da Lua antes de virar moda. Vanguardista você. Mas não posso dizer que já gostava dos Beatles antes de eles estourarem e daquela loucura toda. Eu nem gosto muito de Beatles, na verdade. Você não gosta dos Beatles? Os Beatles, não dou muita bola para eles. Vanessa arregala os olhos. Ah, não é nada demais, vai, disse John. Isso é, uma opinião ilegal. John deu risada. As melodias são boas, claro. É música boa. Mas, é meio simples demais, não acha? Nunca entendi por que deu tão certo. O que deu tão certo? Aquela obsessão toda. Garotinhas achando que tinham descoberto o amor. Muito barulho por nada. You want to hold your hand e all you need is love. Já Blackbird é ótima, e que Eleanor Rigby. Mas as coisas bregas para mim são bregas, ora. Vanessa terminou seu filé. Você é uma figura, John. Ah, sou? Sim, e muito interessante. John não sabia ao certo se Vanessa estava tirando sarro da sua cara, embora seu instinto dissesse que não. Então obviamente você gosta dos Beatles, comentou John. Eu gostava dos Beatles quando era uma menina toda romântica e apaixonada. Eles sabiam explicar esses sentimentos melhor do que eu. John desviou o olhar e deu um gole na água. Onde estava com a cabeça, falando sem parar desse jeito? Era uma coisa tão inebriante assim, sentir que outra pessoa tinha interesse nela? Então a gente não vai competir, disse John, mudando de assunto. Eu e você. Bom, tudo é possível. Mas eles estão interessados na gente por motivos diferentes, eu diria. Vão querer que você crie e execute experimentos no espaço. E vão querer que eu ajude a construir os equipamentos de carga. Não vão comparar minhas habilidades com as suas e vice-versa. John assentiu. Gosto dessa teoria. Vanessa assentiu e olhou bem para John. Isso também deixou você meio desnorteada hoje? Perguntou. Estar tão perto daquilo tudo? Eu fiquei.
Minha vontade de ir lá para cima é quase tão forte quanto minha necessidade de respirar. Alguma coisa na franqueza da expressão de Vanessa fez com que John se desse conta de que sentada no banquinho, seus pés não alcançavam o chão. Ela mordeu o lábio. Ela respondeu. Acho que fiquei um pouco desnorteada também. Eu quero pilotar aquela porra, continuou Vanessa. O único problema é que só tenho experiência em aviação civil, e não como piloto militar, então não vai ser fácil. Mas quero ir para um lugar que quase ninguém foi, tão pouca gente que é possível contar nos dedos. E quando as pessoas contarem nos dedos, quero que digam o meu nome. Eu entendo, disse John. Isso eu entendo muito bem. Vanessa lançou seu olhar penetrante para ela. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.